Bom dia, amados. Eu não estou no programa da Ana Maria Braga, mas estou assim numa mesa maravilhosa para o café da manhã, na pousada Rio Bonito, aqui em Paraty, da Bruna. E essa mesa é tão linda, que eu não poderia deixar de filmar e fazer o nosso estudo bíblico de hoje aqui, para mostrar para vocês, tá? E o capítulo que a gente vai ver hoje, Juízes 19, é um capítulo sombrio, é um capítulo chocante, que nos transporta assim para um colapso moral e espiritual de Israel. É a história de um levita, de uma concubina, em um ato assim de extrema violência em Gibeá, mostrando o quanto o povo de Deus se afastou do caminho. E eu te convido a fazer comigo essa leitura desse capítulo e refletir sobre o que estamos aprendendo, sobre o perigo de viver longe da direção de Deus. Pode vir, Bruna. Obrigada, querida. Bora, gente? Bom dia. Aí, ó. Essa é a Bruna aí, ó. Tudo viu? bem? Então, é uma graça, gente. Eu vou deixar aqui embaixo depois o contato dela para vocês entrarem em contato, para quando vocês vierem para Paraty, poderem se hospedar aqui, para vocês receberem esse carinho, essa delicadeza toda. E que não tem nada a ver com esse capítulo que a gente vai ler hoje, que é muito forte, né? E eu peço para vocês deixarem um like e ao final do capítulo eu vou pedir para vocês compartilharem com pelo menos uma pessoa que vocês amam, tá? Então vamos lá, gente. Dá uma pausa aí e pega sua Bíblia em Juízes 19 para a gente poder ler. Naquele tempo não havia rei em Israel. Havia um homem da tribo de Levi que morava em lugares remotos, na região montanhosa de Efraim. Um dia ele tomou para si uma jovem de Belém, do território de Judá, para ser sua concubina. Mas a mulher foi infiel e acabou voltando para Belém de Judá, para a casa do seu pai, ficando lá durante 4 meses. O marido resolveu partir para lá, levando um criado e 2 jumentos, com a intenção de reconquistar o afeto dela, desejando que voltasse com ele. Quando ele chegou, a mulher fez com que ele entrasse na casa do seu pai e o apresentou ao seu pai, que mostrou grande satisfação. Assim, insistiu com ele que se hospedasse ali por algum tempo. Ele aceitou e assim permaneceram com eles 3 dias. Comeram, beberam e dormiram ali. No 4º dia, já estava de pé bem cedo e o levita estava pronto para partir, mas o pai da moça insistiu com o genro. Coma alguma coisa antes de ir e você se fortalecerá. O genro cedeu e os 2 se assentaram e comeram e beberam juntos. Depois o sogro pediu: peço que fique aqui ainda esta noite, se alegre o seu coração. O homem, porém, levantou-se para partir e foi preciso o sogro insistir para que o levita acabasse passando a noite ali. No 5º dia, levantou-se de madrugada para a viagem, mas o sogro tornou a insistir: vamos comer, espere até a tarde. Outra vez a viagem foi adiada e eles comeram juntos. Então, quando o hóspede começou os preparativos finais para partir com a mulher e o criado, o hospedeiro tornou-se a pedir que ficassem, dizendo: veja, o dia está acabando, já é quase noite. Passe aqui a noite para que o seu coração se alegre. Amanhã de madrugada vocês poderão ir para casa. Mas, dessa vez, o homem estava mesmo decidido a partir, sem passar mais uma noite ali. Partiram e conseguiram chegar perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Ele, os 2 animais de carga aparelhados e a sua concubina. Estando já perto de Jebus, e como já era quase noite, disse o servo ao seu senhor: é muito tarde para continuar viajando. Vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Não, respondeu seu senhor. Não vamos ficar numa cidade estrangeira. O povo dali não pertence a Israel. Vamos continuar e passar a noite em Gibeá. E acrescentou: venha, vamos procurar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. E continuaram a sua viagem. Ao pôr do sol, eles estavam chegando a Gibeá, cidade pertencente à tribo de Benjamim. Entraram em Gibeá a fim de passarem a noite ali. Eles ficaram na praça da cidade, mas ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Quando já estava anoitecendo, chegou à cidade um homem idoso, que vinha do trabalho do campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá, no território de Benjamim. Passando pela praça e vendo o viajante ali, perguntou: para onde você vai e de onde você vem?
Vamos indo de Belém de Judá para a nossa casa, respondeu o levita. Moro na distante região montanhosa de Efraim. Fui a Belém de Judá e agora estou voltando para minha casa. Aqui ninguém ofereceu alojamento para nós. Nós, os seus servos, temos suprimentos para nós e para os animais. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que vem conosco. Não temos falta de nada. E o homem idoso disse: paz seja com você. Você é bem-vindo na minha casa. Terá tudo o que for preciso. Não passe a noite aqui na praça. Ele levou todos à sua casa e deu pasto aos animais. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Justamente quando estavam no melhor da refeição e se alegravam, alguns homens, filhos de Belial, cercaram a casa. Batendo a porta, gritaram para o velho dono da casa: traga para fora o homem que está aí. Queremos abusar dele. Meu Deus. Depois eu faço os comentários. O dono da casa saiu e falou com eles. Meus irmãos, não façam essa loucura, suplicou. Aquele homem é meu hóspede. Isso lembra de alguma coisa para vocês? Me lembrou agora, nesse momento. Eu trago aqui a minha filha virgem e a mulher do meu hóspede, e vocês poderão abusar delas como quiserem, mas não façam essa loucura com o meu hóspede. Lembra de Ló? Porém, eles não deram ouvidos. Então, ele entregou a mulher do levita àqueles homens e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda, até os primeiros sinais do novo dia, e deixaram a mulher caída junto à porta da casa. Ali ficou largada até o clarear do dia. Quando o marido se levantou de manhã e abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, viu que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Até difícil de ler, né? Ele disse à mulher: levante-se, vamos embora. Mas não obteve resposta. Então o levita ajeitou o corpo dela sobre um dos jumentos e recomeçou a viagem para a sua casa. Chegando em casa, pegou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. Depois mandou uma parte para cada tribo de Israel. Os israelitas ficaram revoltados quando souberam o que tinha acontecido. Todos da nação de Israel que viram isso reagiram fortemente contra o crime horroroso praticado por aqueles homens de Benjamim e exclamavam: nunca se viu coisa tão horrível desde que Israel saiu do Egito. Pensem, ponderem, temos de fazer alguma coisa. Jesus, tem piedade de nós, meu Pai, porque o que nós vimos aqui é horrível. Senhor Jesus. Ai, gente, olha. Meu Deus, o que falar? Dá uma dor no coração ao ler esse capítulo, que conta uma história trágica, né? Que exemplifica, assim, a decadência total, moral e espiritual de Israel, na época em que não havia rei em Israel. A gente lê desde o versículo 1, não é verdade? E a narrativa começa com um levita que viaja à casa do pai da sua concubina para poder persuadi-la a voltar para sua casa, depois dela ter abandonado ele. E ele consegue convencer, e depois de alguns dias de hospitalidade do sogro, ele parte de volta com ela para sua casa. E durante a jornada, eles decidem não se hospedar em terras estrangeiras, optando por pernoitar na cidade israelita de Gibeá, da tribo de Benjamim. Gente, Benjamim é o filho caçula, né, de Jacó e de Raquel. Ela morreu no parto de Benjamim em Efrata, Belém, né? Só que eles chegaram lá e ninguém ofereceu hospitalidade, o que já era um reflexo da diminuição dos valores de Israel. Um idoso da cidade finalmente acolheu o casal. Mas durante a noite, homens perversos cercaram a casa, exigindo pegar o levita e violentar ele. Isso lembra o que nós lemos em Gênesis, gente, em Sodoma e Gomorra. Não é verdade? Lembra de Ló, dos anjos do Senhor que foram visitar?
Aí eles entregaram a concubina aos homens que abusaram dela durante toda a noite, deixando-a morrer na porta da casa. Meu Deus do céu. Ao encontrar a concubina morta, o levita pega ela, leva para casa e vem uma parte terrível, que é assim, horrível, porque ele corta o corpo dela em 12 partes e as envia às tribos de Israel como um ato de convocação contra a atrocidade cometida em Gibeá. E aí esse ato, lógico, que causa uma indignação nacional, né? E prepara o terreno para uma guerra civil contra a tribo de Benjamim, que vai acontecer nos próximos capítulos que a gente vai ler e estudar. Então, que lições a gente pode retirar deste capítulo para a gente aplicar na nossa vida, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir? A gente viu que a gente pode concluir que a ausência de uma liderança espiritual, né, fiel a Deus, mergulhou Israel assim num colapso ético e moral. Uma decadência total, né? E a recusa dos moradores de Gibeá em receber assim abrigo, levar ele para um abrigo, já contraria a lei de Moisés, que tem um cuidado com o próximo. Não precisa nem ser estrangeiro, porque eles não eram estrangeiros. Mas eles foram preconceituosos com a hospitalidade. E a gente pode ver que o tratamento com a concubina mostra assim, um profundo desrespeito, gente, pela dignidade, pela vida. É uma indiferença, né, que dói, né? Uma indiferença ao valor da vida humana, que é terrível isso. Falta de preocupação com o próximo. E depois, o envio das partes do corpo dessas mulheres provocou assim, uma indignação e provocou um senso de unidade em Israel. De forma, mesmo tendo sido assim, horripilante, terrível, dá até uma agonia só em pensar, né, gente? E aí houve uma convocação à justiça. Apesar desse ato sombrio, tenebroso, brutal, eu não tenho nem palavras, terrorista, sabe? Porque isso só me lembra o que aquele grupo terrorista, o Ha, né? Mas fez há 2 anos em Israel. E o caos social mostra que, sem a direção do nosso Deus, o povo se perde nos seus caminhos. Essa é a grande verdade, gente. Vamos refletir agora. Quais sinais de decadência moral ou espiritual você identifica na sua própria vida ou na sociedade ao seu redor? Eu identifico vários. Tem muitos sinais de decadência moral na nossa cidade atualmente, no nosso país atualmente. O pedido de anistia já é um pedido de socorro, é um sinal de humanidade que a gente não está vendo acontecer. Principalmente por aqueles que um dia foram anistiados. Meu Deus, tem misericórdia desses presos políticos, Pai. Como é que você pode trabalhar para poder mudar isso? E aí, o que você tem feito para mudar a nossa situação atual? Você tem se posicionado? Ou você tem se calado com medo do que está acontecendo? Você tem valorizado o cuidado com o próximo e a hospitalidade em sua vida cotidiana? Pensa nisso. Reflita. Escreva. Será que você tem reconhecido a importância de buscar a justiça de Deus em meio às crises que a gente está passando? Ai, Senhor, tem piedade de nós. Vamos conversar com o Pai? Ai, Pai, que capítulo forte, pesado, triste para esse dia de hoje, com essa mesa linda, maravilhosa. Nós vimos uma mulher abandonada, um destino fatal, uma corrupção de uma tribo inteira.
Isso mostra pra gente o resultado quando cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Que é uma frase que a gente vem lendo, né, no decorrer desse livro de Juízes, desde o início até agora. Como é que um povo escolhido pelo Senhor chegou a esse nível de desumanidade? Essa história, Pai, eu acredito que o Senhor está nos mostrando e nos ensinando sobre justiça, sobre pecado, sobre a necessidade urgente de líderes espirituais tementes ao Senhor. E também nos mostrando um espelho, sabe, Pai? Para as escolhas que nós temos feito, tanto particulares como comunitários, que envolvem a nossa política, para comandar a nossa nação, o nosso estado, o nosso município, a escolha dos nossos representantes no parlamento, que a maioria deles não estão nos representando, mas estão apenas olhando para o umbigo deles. É a triste realidade do nosso país. Como é necessário clamar por justiça agora, Pai, diante de todas essas atrocidades que a gente está vendo e que muitos não estão nem percebendo, que aconteceram lá em Israel de uma forma brutal e estão acontecendo aqui hoje, no nosso país, porque eu estou vendo a desumanidade chegar ao seu limite máximo, né? Vendo pessoas se preocupando mais com o lucro do que com as pessoas que estão presas. Sem contar o presidente Bolsonaro, que está aí sendo feito como um preso político dentro da sua própria casa, com tornezeleira eletrônica, sem poder sair para outros lugares, sem poder dar entrevista. Que é isso? Sem ter cometido nenhum crime, enquanto muitos cometeram, estão soltos por aí, estão descondenados, estão saindo das prisões. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, Pai. Realmente, o golpe foi dado. Mas não por esse lado que estão tentando incriminar, né? Ai, Pai, só temos a Ti, Senhor. Porque a justiça falhou. A justiça humana falhou, Pai, mas a Tua justiça não falha. E nós Te pedimos clemência, misericórdia. Cuida da nossa nação, cuida de todas as pessoas. E nós oramos em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Queridos, é isso. Eu peço para vocês deixarem um like se ainda não deixaram. Peço para vocês compartilharem com alguém que vocês amam. Dia 3 é um dia para você se posicionar. E agora eu quero mostrar essa mesa linda só para mim, que eu vou tomar café agora. Espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês que coisa linda que a Bruna preparou. Olha só isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha só onde eu vou me deleitar neste momento antes de ir para a Flip. Prendeu aqui. Tá bom? Então, um dia abençoado para vocês. Tchau.